Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Qual seja o horário que você esteja aqui, você é bem-vindo. Você é muito bem-vindo neste projeto de leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias. E parabéns para você que tem dedicado. Já são 15 dias de leitura ininterrupta. Nós estamos aí neste projeto maravilhoso de ler a Bíblia Sagrada. Estamos lendo a versão NVT, nova versão transformadora. E, é claro, você poderá encontrar aqui no canal, caso seja a primeira vez que você está chegando por aqui, aqui você encontrará outras versões nas playlists que já foram gravadas para você ter acesso à Bíblia toda. Amém? Vem, participe conosco e será uma grande bênção para você e para sua família. Compartilhe com mais pessoas, inscreva-se aqui e vamos juntos, vamos continuar lendo a palavra de Deus. Antes eu quero orar contigo. Muito obrigado, Jesus, pela vida. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado por nos manter em pé. Obrigado por nos guardar sobre todas as coisas. Aleluia. Amém. Hebreus capítulo de número 6. Portanto, deixamos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente, não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, os arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos e a ressurreição dos mortos, o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento, pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestes e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo do porvir, e que depois de se deveriam e que depois deveriam, repito, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Quanto a terra absorve a chuva, que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. Mas se a terra produz espinhos e erva daninha, para nada serve, sendo logo amaldiçoada, por fim queimada. Amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade, não cremos que se aplique a vocês. Temos certeza de que estão destinados às coisas melhores que pertencem à salvação, pois Deus não é injusto, não se esquecerá de como trabalham arduamente para ele e lhe demonstram seu amor ao cuidado do povo santo, como ainda fazem. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza de sua esperança. Assim, não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa da sua fé e perseverança, herdarão a promessa. Considerem a promessa de Deus a Abraão, uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo e disse: certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior do que ela, e sem dúvida o juramento implica uma obrigação, Deus também se comprometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados,
pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmes, seguros, e ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós, essa é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus, capítulo de número 7. Esse Melquisedeque era rei de Salém e também sacerdote do Altíssimo, do Deus Altíssimo. Quando Abraão regressava para casa depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Então, Abraão separou a 10ª parte de tudo e entregou a Melquisedeque, cujo nome significa rei de justiça, enquanto rei de Salém quer dizer rei de paz. Não há registro de seu pai, nem de sua mãe, nem de nenhum de seus antepassados, nem do começo, nem do fim da sua vida. Semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem, portanto, a importância de Melquisedeque. Até mesmo Abraão, o patriarca, o reconheceu ao entregar a ele a 10ª parte que havia conquistado na batalha. A lei de Moisés exigia que os sacerdotes, os descendentes de Levi, recebessem o dízimo de seus irmãos israelitas, que também são descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, que não era descendente de Levi, recebeu o dízimo e em seguida abençoou Abraão, já que já havia recebido a promessa. Sem dúvida, quem tem maior poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Os sacerdotes que recebem os dízimos são homens mortais. A respeito de Melquisedeque, no entanto, é dito que ele continua vivo. Além disso, pode-se dizer que os levitas que receberam o dízimo também entregaram por meio de Abraão. Embora Levi ainda não tivesse nascido, a semente da qual ele veio já estava no corpo de Abraão, seu antepassado, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Portanto, se o sacerdócio de Levi, sob o qual o povo recebeu a lei, pudesse ter alcançado a perfeição, porque seria necessário estabelecer outro sacerdócio, como um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, uma vez da ordem de Arão. E se o sacerdócio muda, também é preciso que a lei mude, pois o sacerdote ao qual estamos nos referindo pertence a outra tribo, cujos membros nunca serviram ao altar como sacerdote. De fato, como todos sabem, o Senhor veio da tribo de Judá, e Moisés nunca mencionou que essa tribo dessa tribo viraria um sacerdote. Essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque, o qual se tornou sacerdote não por cumprir leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível, pois é a respeito dele foi dito: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Desse modo, o antigo requisito, por ser fraco e inútil, foi cancelado, pois a lei nunca se tornou perfeita coisa alguma. Agora, porém, temos certeza de uma esperança superior, pela qual nos aproxima de Deus. Esse novo sistema foi instituído como um juramento solene. Os outros se tornaram sacerdotes sem esse juramento, mas a respeito dele houve um juramento, pois Deus lhe disse: o Senhor jurou, não voltará atrás, você é sacerdote para sempre.
Por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Mas visto que ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Ele é um sumo sacerdote como ele é dele. Repito o versículo 26. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecados e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por toda, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nomeou juntamente com seu Filho e se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. Hebreus capítulo 8. O mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus, majestoso no céu. Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo e o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. É visto que todo sumo sacerdote devia apresentar ofertas de sacrifício. Era necessário que esse sumo sacerdote também apresentasse uma oferta. Se ele estivesse aqui na terra, nem seria sacerdote, pois já existem sacerdotes que apresentam as ofertas exigidas pela lei. O serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Pois, quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus advertiu: cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido a necessidade de outra para substituí-la. Mas quando Deus viu que seu povo era culpado, disse: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança. Por isso lhes dei as costas, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis na tua mente e as escreverei em teu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e a seus parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, conhecerão, e eu perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que ele tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto, antiquado, logo desaparece. Êxodo, capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que vou fazer ao faraó. Quando ele sentir o peso de minha mão forte, deixará o povo sair. Sim, pelo peso de minha mão forte fará o povo ir embora de sua terra.
Deus também disse a Moisés: Eu sou Javé, o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó, como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas não lhe revelei meu nome, Javé. Estabeleci com eles a minha aliança, mediante o qual prometi lhes dar a terra de Canaã, onde viviam como estrangeiros. Esteja certo que ouvi os gemidos dos israelitas, que agora são escravos dos egípcios, e me lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga ao povo de Israel: Eu sou o Senhor. Eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito. Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão no Egito. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor, mas eles já não quiseram dar ouvidos, estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Então o Senhor disse a Moisés: Volte ao faraó, o rei do Egito, e diga a ele que deixe o povo de Israel sair da sua terra. Mas Senhor retrucou Moisés: Os israelitas já não querem me dar ouvidos. Como posso esperar que o faraó me escute? Tenho tanta dificuldade para falar. O Senhor, porém, falou a Moisés e Arão e lhes deu ordem sobre os israelitas e sobre o faraó, rei do Egito, para tirarem o povo de Israel do Egito. Estes são os chefes dos clãs dos antepassados de Israel. Os filhos de Ruben, os filhos mais velhos de Israel, o filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom, Carmi. Seus descendentes foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul. A mãe de Saul era cananeia. Seus descendentes se tornaram os clãs de Simeão. Esses são os descendentes de Levi, conforme relacionados nos registros de família. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os descendentes de Gerson foram Libini e Simei. Cada um deles se tornou antepassado de um clã. Os descendentes de Coate foram Anrão, Issar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os descendentes de Merari foram Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levitas, conforme relacionados nos registros da família. Anrão se casou com Joquebede, irmã de seu pai, e ela deu à luz a dois filhos, Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos. Os filhos de Issar foram Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã, Citri. Arão se casou com Eliseba, filha de Aminadab e irmã de Naasson. Ela deu à luz a seus filhos Nabade, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Eleazar, filho de Arão, se casou com uma das filhas de Putiel, e ela deu à luz a seu filho Finéias. Esses são os chefes desses antepassados das famílias levitas relacionadas de acordo com seus clãs. Foi estes dois, Arão e Moisés, que o Senhor disse: Tirem os israelitas do Egito, organizados segundo os seus clãs. Foram eles, Moisés e Arão, que se dirigiram ao faraó, rei do Egito, para falar sobre a saída dos israelitas daquela terra.
Quando o Senhor falou com Moisés na terra do Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor. Transmita ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Contudo, Moisés questionou o Senhor e disse: Não posso fazer isso. Tenho tanta dificuldade para falar, porque o faraó me daria ouvidos. Êxodo capítulo 7. Então o Senhor disse a Moisés: Preste atenção ao que vou dizer. Eu o farei parecer Deus para o faraó, e Arão, seu irmão, será seu profeta. Diga a Arão tudo o que lhe ordenar, e Arão mandará o faraó deixar o povo de Israel sair da sua terra. Contudo, endurecerei o coração de faraó. Depois multiplicarei os meus sinais e maravilhas na terra do Egito. Mesmo assim, Faraó se recusará a ouvi-lo, de modo que farei minha mão pesar sobre o Egito. Então resgatarei meu exército, meu povo, os israelitas da terra do Egito, com grandes atos de julgamento. Quando eu levantar minha mão e tirar os israelitas do meio deles, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor lhes ordenou, quando falaram com o faraó. Moisés tinha 80 anos e Arão 83. O Senhor disse a Moisés e Arão: O faraó exigirá, mostre-me um milagre. Quando ele o fizer, diga a Arão: Tome a sua vara e jogue no chão na frente do faraó, e ela se transformará numa serpente. Então Moisés e Arão foram ver o faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. Arão jogou a vara no chão diante de Faraó e de seus oficiais, e ela se transformou numa serpente. E Faraó mandou chamar seus sábios e feiticeiros por meio das suas artes magias. Esses magos egípcios fizeram a mesma coisa, jogaram suas varas no chão, e elas também se tornaram serpente. Mas a vara de Arão engoliu as varas dos magos. O coração de Faraó, porém, permaneceu endurecido. Ele continuou se recusando a ouvir exatamente como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: O coração de Faraó é duro, e ele continua a se recusar e deixar o povo sair. Portanto, vá ao Faraó pela manhã, quando ele estiver descendo até o rio. Pare à margem do Nilo e encontre-se com ele ali. Não esqueça de levar a vara que se transformou em serpente. Então diga-lhe: O Senhor Deus dos Hebreus lhe enviou para lhe falar: Deixe meu povo sair para me adorar no deserto. Até agora você se recusou a ouvi-lo. Por isso, assim diz o Senhor: Eu lhe mostrarei que eu sou o Senhor. Veja com esta vara que tem na mão, baterei das águas do Nilo, e elas se tornarão em sangue. Os peixes do rio morrerão, e o rio ficará mal cheiroso, e os egípcios não poderão beber de sua água. O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão: Tome a sua vara, estenda as mãos sobre as águas do Egito, sobre todos os rios, canais, açudes, reservatórios, toda a água que se transformará em sangue, até mesmo a água armazenada em vasilhas de madeira e pedra. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor ordenou diante dos olhos de Faraó e de todos os seus oficiais. Arão levantou a vara, bateu nas águas do Nilo. O rio inteiro transformou-se em sangue, os peixes do rio morreram, as águas ficou mal cheirosa e os egípcios não podiam bebê-la. Havia sangue em toda a terra do Egito. Mais uma vez, porém, os magos do Egito usaram sua magia e também transformaram água em sangue, e o coração de Faraó continuou endurecido. Ele se recusou a ouvir Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. O Faraó voltou para seu palácio e não pensou mais no assunto. Todos os egípcios cavaram às margens do rio para encontrar água potável, pois não podiam beber das águas do Nilo. 7 dias passaram desde o momento em que o Senhor feriu o Nilo. Então o Senhor disse a Moisés: Volte ao Faraó e anuncie: Assim diz o Senhor: Deixe meu povo sair para me adorar.
Se você se recusar a deixá-lo sair, enviarei uma praga de rãs sobre todo o seu território. O rio Nilo fervilhará de rãs. Elas subirão do rio e invadirão seus palácios, até mesmo seu quarto, sua cama. Entrarão nas casas dos seus oficiais, do seu povo, saltarão para dentro dos fornos, das tigelas de amassar pão. As rãs avançarão sobre você, sobre seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor também disse a Moisés: diga a Arão, estenda a vara que traz em sua mão sobre todos os rios, canais, açudes do Egito e faça subir rãs sobre toda a terra. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e as rãs subiram e cobriram toda a terra. Os magos, porém, usaram suas artes mágicas para imitar a praga e também fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Então Faraó convocou Moisés e Arão e disse: supliquem. Então convocou Moisés e Arão: suplique ao Senhor que afaste as rãs de mim e de meu povo. Deixarei seu povo sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. Pois escolha a hora, respondeu Moisés. Diga-me quando deseja que eu suplique pelo Faraó, por seus oficiais e por seu povo. Então Faraó e as suas casas ficarão livres das rãs. Elas permanecerão apenas no rio Nilo. Que seja amanhã, disse o Faraó. Será como o Faraó disse. Respondeu Moisés. Então saberá que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs deixarão o Faraó e suas casas, seus oficiais, seu povo, e permanecerão apenas no rio Nilo. Moisés e Arão subiram do palácio de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor a respeito das rãs que ele havia mandado para afligir o povo. O Senhor fez exatamente como Moisés tinha dito. Todas as rãs nas casas, nos palácios, nos campos morreram. Os egípcios se as juntaram em montões, e um fedor terrível encheu a terra. Mas quando o faraó percebeu que a situação havia melhorado, seu coração endureceu e ele se recusou dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão, estenda a vara e bata no chão. O pó se transformará em enxames de piolhos em toda a terra do Egito. Moisés e Arão assim fizeram. Quando Arão estendeu a mão e bateu no chão com a vara, piolhos infestaram toda a terra, cobriram os egípcios e seus animais. Todo o pó da terra do Egito se transformou em piolhos. Os magos de Faraó tentaram fazer o mesmo com suas artes mágicas, mas não conseguiram. E os piolhos cobriram tudo, tanto as pessoas como os animais. Isso é dedo de Deus, exclamaram os magos ao faraó. Mas o coração de Faraó continuou endurecido, recusou-se a ouvi-los, como o Senhor tinha dito. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: levanta-se cedo amanhã, coloque-se diante de Faraó quando ele descer o rio. Diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, enviarei enxames de moscas sobre vocês, seus oficiais, seu povo, sobre todas as casas. Os lares dos egípcios e todo o chão ficarão cheios de mosca. Desta vez, porém, pouparei a região de Gósen, onde meu povo vive. Lá não aparecerão moscas. Então você saberá que eu sou o Senhor e que estou presente até mesmo no meio da sua terra. Farei clara a distinção entre o meu povo e o seu. Esse sinal acontecerá amanhã. O Senhor fez exatamente o que disse. Um denso enxame de moscas encheu o palácio de Faraó e as casas de seus oficiais. Todo o Egito ficou em estado de calamidade por causa das moscas. O Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse:
varão, ele disse, vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas façam-no aqui mesmo na terra. Não seria certo, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor nosso Deus são detestáveis aos egípcios. Se apresentarmos aqui mesmo nossos sacrifícios que os egípcios consideram detestáveis, eles nos apedrejarão. Para oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus, precisamos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto, como ele ordenou. Podem ir, respondeu o faraó. Deixe que viajem ao deserto para oferecer sacrifício ao Senhor seu Deus, mas não afastem demais, e supliquem por mim. O faraó respondeu, assim que sairmos da sua presença, suplicaremos ao Senhor, e amanhã os enxames de mosca deixarão o faraó, seus oficiais e todo o seu povo. Mas fiquei avisado ao faraó de que não deve mentir novamente, recusando-se deixar o povo sair para sacrificar ao Senhor. Moisés saiu do palácio do faraó e suplicou ao Senhor que removesse todas as moscas. O Senhor atendeu a Moisés e fez os enxames de mosca deixarem o faraó, seus oficiais e seu povo. Não restou uma só mosca, mas o coração de faraó endureceu outra vez e ele se recusou a deixar o povo sair. Êxodo capítulo 9. O Senhor ordenou a Moisés, volte ao faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe meu povo sair para me adorar. Se você continuar a detê-lo e a recusar-se a deixá-lo sair, a mão do Senhor ferirá com uma praga mortal todos os seus animais, cavalos, jumentos, camelos, bois, ovelhas. Mais uma vez, porém, o Senhor fará distinção entre os animais dos israelitas e os dos egípcios. Não morrerá um só animal de Israel. O Senhor já definiu quanto a praga começará. Amanhã o Senhor ferirá a terra. O Senhor fez o que tinha dito. Na manhã seguinte, todo animal dos egípcios morreram, mas dos israelitas não perderam um só animal. O faraó mandou investigar a confirmação que o povo de Israel não havia perdido um só animal. Ainda assim, o coração de faraó permaneceu endurecido e ele continuou se recusando a deixar o povo sair. O Senhor disse a Moisés e Arão, peguem um punhado de cinzas e um forno de olaria. Moisés deve lançá-las no ar diante dos olhos de Faraó. As cinzas se espalharão sobre a terra do Egito como poeira fina e provocarão feridas purulentas nas pessoas e nos animais em todo o Egito. Então Moisés e Arão pegaram um punhado de cinzas de um forno de olaria e se colocaram diante de Faraó. Moisés lançou as cinzas no ar e surgiram feridas tanto nas pessoas como nos animais. Nem mesmo os magos conseguiram permanecer diante de Moisés, pois surgiram feridas neles e também em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, como o Senhor tinha dito a Moisés, e Faraó se recusou a ouvir. O Senhor disse a Moisés, amanhã levante-se cedo, vá até Faraó e diga-lhes, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe meu povo sair para me adorar. Do contrário, enviarei mais pragas sobre você, sobre seus oficiais, sobre seu povo. Então você saberá que não há ninguém como eu em toda a terra. E a esta altura eu poderia ter estendido a mão e ferido você e seu povo com uma praga que os apagaria da face da terra. Mas eu o poupei a fim de lhe mostrar meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Ainda assim você se exalta sobre o meu povo, recusando-se a deixá-lo sair. Por isso, amanhã a esta hora enviarei a tempestade de granizo mais devastadora de toda a história do Egito. Rápido, mande seus animais servos deixarem os campos, procure abrigo. Quando o granizo cair, todas as pessoas e animais que estiverem ao ar livre morrerão. Alguns dos oficiais de Faraó se atemorizaram, como
com o que o Senhor tinha dito. Sem demora recolheram seus servos, seus animais do campo. Mas aqueles que não deram atenção à palavra do Senhor deixaram seus rebanhos, seus servos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e em direção ao céu para que caia granizo sobre toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais, sobre todas as plantas, em toda a terra do Egito. Moisés estendeu a vara em direção ao céu, e o Senhor mandou trovões e granizo, além de raios que caíram sobre a terra. O Senhor enviou uma horrível tempestade de granizo sobre todo o Egito. Nunca em toda a história do Egito houve uma tempestade como aquela, com granizo tão devastador e raios tão constantes. A chuva de granizo deixou toda a terra do Egito em ruínas, destruiu tudo que estava no campo, tanto pessoas como animais, plantas, até mesmo as árvores foram despedaçadas. O único lugar que não caiu granizo foi na terra, na região de Gósen, onde vivia o povo de Israel. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Desta vez eu pequei, disse ele. O Senhor é justo e eu e meu povo somos culpados. Por favor, suplique ao Senhor que ele ponha fim à tempestade de trovões e de granizo. Já chega. Eu deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu sair da cidade, estenderei a mão ao Senhor. Os trovões, os granizos cessarão, e o faraó saberá que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que o faraó e seus oficiais ainda não temem ao Senhor Deus. Todo o linho e a cevada foram destruídas pelo granizo, pois a cevada estava na espiga e o linho em flor. O trigo comum, o trigo candeal, porém foram poupados, pois ainda não tinham brotado do solo. Moisés deixou a corte de Faraó e saiu da cidade. Quando estendeu a mão ao Senhor, os trovões e o granizo cessaram e a chuva torrencial parou. Ao perceber que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, Faraó voltou a pecar e seu coração mais uma vez se endureceu, assim como o de seus oficiais. Uma vez que seu coração continuava endurecido, o Faraó se recusou a deixar o povo sair, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Êxodo capítulo 10. O Senhor disse a Moisés: volte ao Faraó, pois endureci o coração dele e de seus oficiais, para que eu demonstre meus sinais entre eles, e também para que você conte a seus filhos e netos como eu ridicularizei os egípcios e lhes fale dos sinais que realizei no meio deles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram ver o faraó novamente. Eles disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando você recusará submeter-se a mim? Deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, tome cuidado. Amanhã trarei sobre seu território uma nuvem de gafanhotos, cobrirão toda a terra, de modo que não se poderá ver o chão. Devorarão o que restou das suas colheitas depois da tempestade de granizo, e também todas as árvores que estiverem crescendo nos campos. Invadirão seus palácios, as casas de seus oficiais, as casas do Egito. Nunca em toda a história do Egito seus antepassados viram uma praga como esta. Quando terminou de falar, Moisés deu as costas ao faraó e saiu. Os oficiais da corte se aproximaram do faraó e suplicaram: até quando o faraó permitirá que esse Moisés seja uma ameaça para nós? Deixe os homens saírem para adorarem ao Senhor, Deus deles. O faraó não vê que o Egito está em ruínas? Logo Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó. Está bem, disse ele, vão e adorem o Senhor seu Deus, mas quem exatamente irá? Moisés respondeu: iremos todos, jovens, velhos, nossos filhos e nossas filhas, todos os nossos rebanhos, pois celebraremos uma festa em honra ao Senhor. O faraó retrucou: sem dúvida precisarão que o Senhor esteja com vocês. Se eu permitir que levem seus filhos pequenos, eu sei que do seu plano mal intencionado
de jeito nenhum, só homens poderão sair para adorar o Senhor, pois foi isso que vocês pediram. E o faraó mandou expulsá-los do palácio. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venha gafanhotos, e eles cubram a terra do Egito, devorem todas as plantas que sobreviveram à tempestade de granizo. Assim Moisés estendeu a vara sobre a terra do Egito, e o Senhor fez soprar um vento leste sobre a terra durante todo o dia e toda a noite. Quando amanheceu, o vento leste havia trazido os gafanhotos. Eles invadiram todo o Egito e desceram em nuvem densa sobre o território de uma extremidade à outra. Foi a pior praga de gafanhotos em toda a terra do Egito e jamais houve outra igual, pois os gafanhotos cobriam toda a superfície e escureceram a terra. Devoraram todas as plantas do campo, todos os frutos nas árvores que tinham sobrevivido à tempestade de granizo. Não restou uma folha nas árvores, nem nas plantas em toda a terra do Egito. Sem demora, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor seu Deus, contra vocês, perdoe meu pecado apenas, mas esta vez suplique ao Senhor seu Deus que ele me livre desta morte. Moisés deixou a corte de Faraó e suplicou ao Senhor. O Senhor respondeu e mudou a direção do vento, e fez soprar um forte vento oeste, que levou os gafanhotos para o Mar Vermelho. Não sobrou um só gafanhoto em toda a terra do Egito, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão em direção ao céu, e a terra do Egito ficará coberta de escuridão tão densa que poderá ser apalpada. Moisés estendeu a mão em direção ao céu, e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. Nesse período, as pessoas não conseguiam ver umas às outras, ninguém saía do lugar, mas onde viviam os israelitas havia luz, como de costume. Por fim, Faraó mandou chamar Moisés. Vão, adorem o Senhor, disse ele. Podem até levar seus filhos pequenos, mas deixem seus rebanhos aqui. De jeito nenhum, respondeu Moisés. Por acaso Faraó nos daria animais necessários para a oferta e o holocausto ao Senhor nosso Deus? Todos os nossos animais devem ir conosco. Não podemos deixar nem um casco para trás. Temos de escolher dentre esses animais para adorar o Senhor nosso Deus, e só saberemos como adorar o Senhor quando chegarmos lá. Mais uma vez, porém, o Senhor endureceu o coração e o faraó se recusou a deixá-los. Fora daqui, gritou para Moisés. Estou avisando, nunca mais apareça diante de mim no dia em que vir meu rosto, você morrerá. Muito bem, respondeu Moisés. Nunca mais verei seu rosto novamente. Êxodo capítulo 11. Então o Senhor disse a Moisés: atingirei o faraó e a terra do Egito com mais uma praga. Depois disso, o faraó os deixará sair de seu território. Quando por fim ele permitir que saiam, praticamente os expulsará. Diga a todos os homens e mulheres israelitas que peçam objetos de prata e ouro a seus vizinhos. O Senhor havia feito os egípcios verem o povo de Israel com bons olhos. Moisés era tido em alta consideração na terra do Egito e do Egito, e respeitado tanto pelos oficiais do faraó como o povo do Egito. Moisés disse assim a Arão: à meia-noite de hoje passarei pelo meio do Egito. Morrerão todos os filhos mais velhos do sexo masculino em todas as famílias do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho da serva mais humilde que trabalha no moinho. Até mesmo os primeiros machos dentre todos os animais morrerão. Então se ouvirá um grande lamento na terra do Egito, um lamento como nunca houve, nunca mais haverá. Quanto aos israelitas,
porém nenhum cão latirá contra eles e seus animais. Com isso vocês saberão que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Todos os oficiais do Egito virão até mim e se curvarão suplicando: por favor, vá embora, saia logo do Egito e leve com você todo o povo que segue. Só então eu sairei. E ardendo de ira, Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha avisado a Moisés: o faraó não lhe dará ouvidos, por isso farei milagres ainda mais poderosos na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todos esses milagres na presença de faraó, mas o Senhor endureceu o coração e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair da sua terra. Então o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada família. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família vizinha. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro, ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco de sangue e passarão nos batentes laterais no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nesta mesma noite assarão a carne e comerão, acompanhados de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas, as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixe sobrar para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, sandálias nos pés, cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito, matarei todos os filhos mais velhos de todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará a casa onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será o dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês celebrarão a festa especial para o Senhor. Esta é uma lei permanente. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa, removerão as casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante algum dos 7 dias da festa será eliminado do meio de Israel. No primeiro e no 7º dia da festa, todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto preparo da comida. Celebrem a festa dos pães sem fermentos, pois ela os lembrará de que eu tirei as suas multidões da terra do Egito. Exatamente nesse dia, a festa será uma lei permanente para vocês celebrarem nesse dia de geração em geração. O pão que comerem será preparado sem fermento desde a tarde do 14º dia
do primeiro mês até a tarde do 21º dia do mesmo mês. Durante 7 dias deverá haver qualquer mínima quantidade de fermento em suas casas. Quem comer algo preparado com fermento durante a semana será eliminado do meio de Israel. Essas regras se aplicam tanto aos estrangeiros como aos que vivem dentre vocês, como os israelitas de nascimento. Durante esses dias, não comam alguma coisa preparada com fermento onde quer que morarem. Comam apenas pão sem fermento. Em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel. Ele lhes disse: vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem um animal para a Páscoa. Deixe o sangue escorrer para uma vasilha. Tome um feixe de ramo de sopo e molhe com o sangue. Usando o isopo, passe o sangue nos batentes laterais e no alto das portas das casas. Ninguém saia de casa até amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará por sobre aquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Lembre-se de que estas instruções são uma lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Então, seus filhos perguntarão: o que significa essa cerimônia? Vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito e, embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então, todos que ali estavam se prostraram e adoraram. Assim, o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão. À meia-noite, o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito, desde o filho mais velho do faraó sentado em seu trono até o filho mais velho do prisioneiro do calabouço, até os primeiros machos dentre os animais foram mortos. O faraó e todos seus oficiais do povo egípcio acordaram durante a noite e ouviu um grande lamento em toda a terra do Egito. Não houve uma só casa onde não morresse alguém. No meio da noite, Faraó mandou chamar Moisés e Arão. Saiam daqui, ordenou ele, deixe meu povo, levem os demais israelitas com vocês. Vão e adorem o Senhor como pediram. Levem seus rebanhos, como disseram, sumam daqui, vão embora, mas abençoem-me ao sair. Os egípcios pressionavam o povo de Israel para que deixassem a terra o quanto antes, pois pensavam: vamos morrer. Os israelitas levaram a massa de pão sem fermento embrulhada em vasilhas de seus mantos e as colocaram sobre os ombros. Seguindo as instruções de Moisés, pediram aos egípcios o que lhes dessem roupas, objetos de prata e ouro. O Senhor fez com que os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que lhes entregavam tudo o que pediam. Assim, os israelitas tomaram para si as riquezas dos egípcios. Naquela mesma noite, os israelitas partiram de Ramsés rumo a Sucote. Havia cerca de 600 mil homens, além das mulheres e crianças. Saiu com eles uma mistura de gente que não era israelita, além de imensos rebanhos de ovelhas, bois e outros animais, com a massa sem fermento que havia levado do Egito. Assaram pães achatados. A massa era sem fermento, pois foram expulsos do Egito com tanta pressa que não tiveram tempo de preparar alimento para a viagem. O povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. Na verdade, essa grande multidão que o Senhor deixou exatamente no dia em que completaram 430 anos. O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar o seu povo do Egito.
Essa, portanto, é a noite que o Senhor deverá ser celebrado por todos os israelitas de geração em geração. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: estas são as instruções para a festa da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a ceia da Páscoa. Os escravos comprado poderá participar se for circuncidado. Os restantes temporários e os empregados não poderão participar. Cada cordeiro da Páscoa será comido em uma só casa. Nenhum pedaço de carne será levado para fora, nenhum osso do cordeiro será quebrado. Toda a comunidade de Israel celebrará a festa da Páscoa. Se os estrangeiros que vivem entre vocês quiserem celebrar a Páscoa, todos os homens dentre eles devem ser circuncidados. Só poderão celebrar a Páscoa com vocês, com qualquer israelita nascido, homens que não forem circuncidados, porém jamais poderão participar da Páscoa. Essa instrução se aplica a todos, tanto israelitas de nascimento quanto os estrangeiros que vivem entre vocês. Todo o povo de Israel seguiu a ordem que o Senhor deu a Moisés e Arão. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito como um exército. Provérbios 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e a ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada, bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos, conhecimento e discernimento aos jovens. Os sábios que, ao os ouvir, se tornará ainda mais sábios. Quem tem entendimento receberá a orientação ao examinar o significado destes provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com ele será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Meu filho, se pecadores quiserem seduzi-los, não permita que isso aconteça. Talvez lhe digam: venham conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Armaremos emboscada contra inocentes só para passar o tempo. Vamos engoli-los vivos como a sepultura. Vamos engoli-los inteiro como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de riqueza, encheremos nossas casas com tudo que roubamos. Venham, junte-se a nós, dividiremos igualmente os despojos. Meu filho, não vá com eles, afaste-se de seus caminhos. Eles correm para fazer o mal, apressam-se em derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar a armadilha, sabe que não deve se aproximar. Eles, porém, armam emboscadas para si mesmos, tentam acabar com a própria vida. Esse é o destino de todos os gananciosos. Sua própria cobiça os destrói. A sabedoria grita nas ruas e levanta sua voz na praça pública. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. Até quando vocês ingênuos insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês zombadores terão prazer na zombaria? Até quando vocês tolos detestarão o conhecimento? Venham e ouçam minha advertência. Abrirei o coração de vocês e os tornarei sábios. Muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram vir. Estendi-lhes as mãos, mas não me deram atenção. Desprezaram meu conselho e rejeitaram minha repreensão. Por isso, rirei quando estiverem em dificuldades, zombarei quando estiverem em apuros, quando a calamidade lhes sobrevier como tempestade, a desgraça os envolver como o furacão, e a angústia, a aflição os dominarem. Quando clamarem por socorro, não
não responderei, ainda que me procurarem. Não me encontrarão, porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer o Senhor. Rejeitaram o meu conselho e ignoraram a minha repreensão. Portanto, comerão frutos amargos de seus estilos de vida e engasgarão em suas próprias intrigas, pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Provérbios 2. Meu filho, preste atenção às minhas palavras, guarde seus mandamentos como um tesouro, dê ouvidos à sabedoria, concentre seu coração no entendimento, clame por inteligência e peça entendimento, busque-os como a prata, procure-os como a tesouros escondidos. Então o Senhor entenderá que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus, pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reservará bom senso aos honestos, e é escudo para os íntegros, guarda o caminho dos justos e protege-os dos infiéis por onde andam. Então você entenderá o que é certo, justo e imparcial, e saberá o bom caminho a seguir, pois a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento o encherá de alegria. As escolhas sábias guardarão o entendimento e o protegerá. A sabedoria o livrará das ações dos maus, daqueles cujas palavras são perversas. Eles se afastam rumo certo e andam a caminhos sombrios. Têm prazer em praticar o mal, aplaudem maldade dos perversos. Suas ações são desonestas, seus caminhos são tortuosos. A sabedoria livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Ela abandona o marido e o companheiro da sua juventude, e ignora a aliança que fez diante de Deus. Entrar na casa dela leva à morte e à estrada para a sepultura. O homem que visita está perdido, jamais alcançará caminhos da vida. Portanto, siga os passos dos bons, permaneça nos caminhos do justo, pois os retos viverão na terra e os íntegros nela permanecerão. Os perversos, porém, serão eliminados da terra e os desleais arrancados dela. Provérbios 3. Meu filho, não se esqueça das minhas instruções, guarde os meus mandamentos em seu coração. Assim, se assim fizer, viverá muitos anos, a sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade, a lealdade abandone, não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Preenda-as ao redor do seu pescoço, escreva-as no fundo do seu coração. Você conseguirá o favor, boa reputação diante de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de todo o teu coração e não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria. Tema o Senhor, afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Honre o Senhor com as suas riquezas, com com a melhor parte de tudo que produz. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinhos. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquele que adquire entendimento, pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais que o ouro. A sabedoria vale muito mais que rubis, nada do que você deseja se compara a ela. Com a mão direita ela oferecerá vida longa, com a esquerda oferecerá riqueza e honra.
Ela guiará por estradas agradáveis, por caminhos levam a vida e paz. A sabedoria é árvore de vida para quem dela toma posse. Feliz os que se apegam a ela com firmeza. Por meio da sabedoria, o Senhor fundou a terra, por meio do entendimento, estabeleceu os céus. Por seu conhecimento brotam as fontes profundas do céu, cai orvalho durante a noite. Meu filho, não perca de vista o bom senso, o discernimento, apegue-se a ele, pois darão vigor à sua alma, serão como joias no seu pescoço, eles manterão seguro o seu caminho, seus pés não tropeçarão. Quando for dormir, não sentirá medo, quando for se deitar, terá sono tranquilo, não precisará temer desastre repentino, nem destruição que vem sobre os perversos, pois o Senhor será sua segurança. Não permitirá que seu pé fique preso numa armadilha. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisam. Sempre que isso estiver ao seu alcance, se puder ajudar o seu próximo agora, não lhe diga, volte amanhã, ele lhe darei algo. Não planeje mal contra seu próximo, pois quem mora por perto confia em você. Não procure motivos para brigar se ninguém fizer mal. Não tenha inveja dos violentos, nem imite sua conduta. Se esses perversos são detestáveis para o Senhor, mas os justos, ele oferece sua amizade. O Senhor amaldiçoa a casa dos perversos, mas abençoa o lar do justo. O Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios recebem honra como herança, mas os tolos são envergonhados em público. Provérbios 4. Meus filhos, ouçam quando seu pai lhes ensina. Preste atenção e aprendam a ter discernimento, pois a orientação que lhes dou é boa. Não se afastem da minha instrução. Quando eu era filho de meu pai, filho único amado por minha mãe, meu pai me ensinava, leve minhas palavras a sério, siga meus mandamentos e viverá. Adquira sabedoria, aprenda a ter discernimento, não se esqueça das minhas palavras e nem se afaste dela. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela o guardará. Adquira sabedorias. É a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo o mais, aprenda a ter discernimento. Se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Abrace-a e ela o honrará. Ela lhe colocará uma bela grinalda na cabeça e presenteará com uma linda coroa. Meu filho, ouça minhas palavras e ponha em prática, e terá vida longa e boa. Eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria e conduzirei por uma estrada reta. Quando andar por ela, nada o deterá. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se às minhas instruções, não as solte. Guarde-as bem, pois são chave da vida. Não imite a conduta dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus. Nem pense nisso, não vá por esse caminho, desvie-se dele e siga adiante, pois os perversos não dormem enquanto não praticam o mal, não descansam enquanto não fazem alguém tropeçar. Comem o pão da perversidade e bebem o vinho da violência. O caminho do justo é como a primeira luz do amanhecer que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. O caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão. Nem sequer sabem o que faz tropeçar. Meu filho, preste atenção ao que digo. Ouça bem minhas palavras. Não as perca de vista. Mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde do corpo. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Evita toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas, olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos
que no que está diante de você, estabeleça um caminho reto para seus pés, permaneça na estrada segura, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, não permita que os seus pés sigam o mal. Glória a Deus pela leitura de hoje. Querido Deus, obrigado por esta oportunidade singular. Que o teu nome seja engrandecido hoje e eternamente através de nossas vidas. Amém.